Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Eletricidade Básica DT Especial. Essa aula consiste na continuação dos conceitos desenvolvidos no capítulo 5 do livro Introdução à Análise de Circuitos do Volstead. A gente vai continuar falando então de conceitos de circuitos em série. Tá? Em qualquer sistema elétrico, a potência aplicada será igual à potência dissipada ou absorvida. Então, toda potência que é aplicada a um circuito, ela vai ser dissipada ou absorvida pelos componentes que tem nesse circuito. Para qualquer circuito em série, a potência aplicada pela fonte de corrente contínua deve ser igual, então, àquela dissipada pelos elementos resistivos, ou seja, pelos resistores. Para você ter uma ideia, então, nesse circuito em série, toda a potência fornecida pela fonte, PE, ela é absorvida ou dissipada pelos 3 resistores. Tá? É possível a gente calcular essa potência fornecida pela fonte pela fórmula, PE é igual a E, tensão da fonte, que multiplica a corrente total IS. Muito bem. Em uma configuração em série, a potência máxima é fornecida para o maior resistor. Então, se R1 for maior, ele vai receber a maior quantidade de potência em relação aos outros. Tá? E a potência dissipada pelos elementos resistivos pode ser determinada por qualquer uma das fórmulas a seguir. Então, lembra, a gente tem 3 fórmulas, É bom vocês guardarem bem isso aí, tá? Se a gente estiver usando os exercícios. Então, se eu tiver tensão e corrente, eu calculo por essa fórmula. Se eu tiver corrente e resistência, eu calculo que P é igual a I ao quadrado vezes R. E se eu tiver tensão e resistência, eu calculo que P é igual a V ao quadrado sobre R. Tá bom? Vamos verificar um exemplo aqui. Então, considere esse circuito. Tenho 3 resistores em série com uma fonte de 36 volts. E eu preciso achar muita coisa aí. Então, vamos lá. Resistência total, corrente da fonte, tensão através de cada resistor, potência fornecida pela bateria e potência dissipada por cada resistor. Muito bem. Eu já tenho aqui, então, posso calcular a resistência total do circuito em série, que é a soma dos 3 resistores, dos valores aí. 1K mais 3K mais 2K, tá? Ohms, são os valores de resistência de cada um dos resistores. Então, minha resistência total é 6K ohms, ou 6 vezes 10 a terceira, tá? Se eu tenho a fonte e a resistência total, eu posso calcular a corrente total. Tensão dividido pela resistência total. 36 volts dividido por 6K. 6 miliamperes, tá? Ou 6 vezes 10 a menos 3. Muito bem. Se eu tenho a corrente total, em um circuito em série, a gente tem que sempre lembrar que a corrente é igual em todos os lugares do circuito, porque ela só tem um caminho para percorrer. Então, a corrente que passa nesse resistor é a mesma da fonte, que passa nesse é a mesma, que passa nesse é a mesma ideia. Muito bem. Então, eu posso achar a tensão em cada um desses resistores aqui, pela fórmula corrente vezes a sua resistência respectiva. Então, 6 mA vezes 1K, 6 mA vezes 3K e 6 mA vezes 2K. Tenho aqui no V1, tem uma queda de tensão de 6 volts, no V2, 18 e no V3, 12 volts. Muito bem. Eu posso calcular a tensão da fonte, a potência da fonte por essa fórmula aqui. Tensão da fonte que multiplica a corrente total. 36 vezes 6.000, tá? É igual a 216 milibytes. Muito bem. Agora, eu preciso calcular a potência dissipada por cada resistor, tá? Eu usei aqui 3 fórmulas diferentes, mas não precisava. Eu usei aqui porque a gente tem todas as informações, em cada resistor aí. Mas você usa a que for adequada, a que contém as informações que o exercício te fornece. Então, vai aparecer um pouquinho cortado na videoaula aqui, tá? Mas eu confirmo com vocês. Então, P1 é 6 vezes 6 mil, 36 miliwatt. P2 é I2 ao quadrado vezes R, que é 6S, que é IS, 6 mil ao quadrado, vezes R2, que é 3K, vai dar 108 miliwatts. Tá? E aqui
P3 é V3 ao quadrado dividido por R3, vai dar 12 ao quadrado dividido por 2K, vai dar 72 miliwatts, tá bom? Se eu somar esses três caras aqui, tem que dar o mesmo valor de potência fornecido pela fonte, tá bom? Fontes de tensão em série. As fontes de tensão podem ser conectadas em série para aumentar ou diminuir a tensão total aplicada a um sistema. A tensão líquida é determinada somando as fontes com a mesma polaridade e subtraindo as fontes de polaridades opostas, né? Então tem que analisar a polaridade das fontes em série. Se elas tiverem a mesma, eu somo. Se tiverem polaridades diferentes, eu subtraio e fica no circuito a polaridade da que for maior nesse caso aí, tá? Por exemplo, eu tenho uma fonte de 9 volts em uma polaridade e uma de 4 volts em outra polaridade, né? Então eu vou ter que fazer a subtração, 9 menos 4, 5, e eu mantenho a polaridade da maior, que era de 9, tá? Então tá aqui, ó, dois exemplos, 2 volts, 6 volts e 10 volts, todos têm a mesma polaridade, tá vendo? O mais está em cima e o menos embaixo, então simplesmente eu vou somar esses caras, 18 volts. Agora olha essa daqui, 9 volts numa polaridade, 3 volts ainda na mesma polaridade e 4 na polaridade inversa, né? Então eu teria aqui 12 volts nessa polaridade e 4 nessa aqui, 12 menos 4, né? 8. E em qual polaridade? Da maior, né? Que é essas daqui. Lei de Kirchhoff para tensões, né? LKT. A lei que especifica que a soma algébrica das elevações e quedas de potencial em torno de um caminho fechado ou malha fechada é zero, ou seja, né, a soma das quedas de tensão em um circuito em série deve ser igual à tensão da fonte, né? Ou a soma das elevações e soma das quedas deve ser igual a zero. Por exemplo, para ficar claro esse conceito, né? Vamos usar a lei de Kirchhoff para tensões para achar a tensão desconhecida. Muito bem, tem um circuito aqui, né? Então, se eu imaginar aqui um sentido horário de análise, né, levando em consideração que cada resistor tem que ter a sua polaridade, né, fornecida por você, né, você tem que analisar por que lado a corrente entra é o positivo e o lado que a corrente sai é o negativo, tá bom? Então tá aqui, ó, pensando num sentido horário, mais E1 menos V1 menos 4,2 menos E2 igual a zero, né? Então, se nesse meu sentido horário a análise foi feita do menos para o mais, leva o sinal positivo. Se ela for feita do mais para o menos, leva o sinal negativo, tá? Substituindo os valores aqui de E1 e E2, jogando V1 para o outro lado, eu vou obter V1 igual a 2,8 volts. Exemplo 2. Use LKT para achar a tensão desconhecida, né? Então, verifique que eu tenho um Vx no meio aqui do circuito, né? Eu posso analisar onde tem tensão em qualquer lugar do circuito, não precisa ser exatamente em cima do resistor, né? Então, eu posso colocar uma ponta do multímetro aqui e a outra aqui. Muito bem, para eu analisar e descobrir o valor de Vx, eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer por esse lado aqui, vou supor que aqui é uma malha, né? Ou posso fazer por esse lado aqui, né? É uma única malha, mas aí eu analiso o lado esquerdo ou o lado direito. Vamos começar pelo lado esquerdo. Então, ó, sentido horário, mais... Vamos começar, pelo lado esquerdo, vai ser essa de baixo aqui. Mais 32... menos 12, menos Vx igual a zero, tá? Jogo Vx para o outro lado, Vx igual a 20. Vou fazer pelo outro lado, só para confirmar o valor, certo? Ó, então aqui, horário,
do menos para o mais Vx, do mais para o menos 6, do mais para o menos 14 igual a zero. Vx é igual a 20, bateu. Agora olha essa daqui. Use LKT para achar as tensões desconhecidas V1 e V2. Né? Então, ó, na malha 1, essa de cima aqui, ó, mais 25 menos V1 mais 15. Tá? Joga o V1 para o outro lado, 25 mais 15, 40. Olha a malha 2. Isso vai continuar. Menos V2 menos 20 igual a zero. Tá? Lembrando que isso aqui, a gente adota um sentido horário aqui para eu fazer a análise, tá? Não significa que é o sentido certo, poderia ser o contrário também, tá? Isso vai ser indicado pelo quê? Ó, V2, né? Nesse caso aqui, fica menos V2 menos 20 igual a zero. Passo o V2 para o outro lado, eu fiquei com que V2 é igual a menos 20, vai sumir aqui na videoaula. Então, na verdade, eu adotei a polaridade de V2 aqui mais e menos e ela deu negativo. Isso significa o quê? Que eu adotei a polaridade ao contrário da real, tá? V1 deu positivo, então essa adoção de polaridade aqui foi correta, né? V2 deu negativo, então na verdade aqui é menos e aqui é mais, tá? Tá bom? Mas aí você pode deixar menos 20 e aqui mais e menos eu vou entender. Tá? O que eu tinha falado da adoção aqui de sentido horário ou anti-horário, a gente adota o horário por ser padrão, né? Para sempre fazer a mesma análise. Tá? Mas se eu tivesse adotado o sentido anti-horário, os valores dariam o mesmo também. Divisão de tensão. A soma das tensões através dos resistores de um circuito em série será sempre igual à tensão aplicada. Tá? Ela não pode ser maior ou menor que esse valor. Então, a tensão através de elementos resistivos em série vai se dividir proporcionalmente ao valor de cada resistência em relação ao valor total da série. Vamos entender isso aqui. Tá? Em um circuito resistivo em série, quanto maior a resistência, maior a tensão capturada, né, ou a queda de tensão nesse resistor. Tá? Além disso, a razão das tensões através de resistores em série será a mesma que a razão de seus níveis de resistência. Vamos analisar. Tá? Ou seja, o que lá no penúltimo slide disse é que a soma dessas quedas de tensão aqui tem que ser igual à da fonte, não pode ser maior nem menor. Tá? E no último slide é que a relação entre essa queda de tensão e a resistência é a mesma. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um circuito onde eu tenho 6 ohms de resistência ou 6 mega de resistência e a queda de tensão for a mesma, a relação para os outros resistores é similar. Então, 12 dividido por 6 vai dar 2, né? Então, 6 dividido por 3 vai dar 2, e 2 dividido por 1 vai dar 2. Tá? Se eu fizer aqui, vai dar a mesma coisa, né? 12 dividido por 6 mega é a mesma relação entre 6 e 3 mega e entre 2 e 1 mega. Tá? É isso que eu quis. Então, proporcionalmente, ela se divide. Tá? O resistor de 1 ohm teve uma queda de 2 volts. Já o de 3 ohms é 3 vezes 1, por exemplo, né? Então, teve uma queda de 3 vezes 2, 6, e assim por diante. Divisor de tensão. Regra do divisor de tensão. Existe uma forma, então, da gente analisar a divisão da tensão nos diversos resistores, né, por uma fórmula sem que se tenha que calcular a corrente do circuito. Tá? E vai ser o quê? Vx é igual a Rx vezes a tensão total dividido pelo resistor total, a resistência total. Então, por exemplo, se eu quiser calcular V1, vai ser o resistor R1 vezes a tensão da fonte dividido pela resistência total. Muito bem. Exemplo, tá? Para o circuito em série mostrado, né, sem realizar nenhum cálculo, quão maior você esperaria que a tensão através de R2 fosse comparada com aquela tensão de R1?
Ó, o resistor R2 é 60, o R1 é 20, então ele é 3 vezes maior que 20, né? Ou seja, a relação de tensão também vai ser uma relação de 3 vezes maior. Ou seja, V2 tem que ser 3 vezes maior que V1. Descubra a tensão V1 usando a regra do divisor de tensão. Então, V1 vai ser o quê? O resistor que eu quero, 20 ohms, que multiplica a tensão da fonte sobre a resistência total. A resistência total é a soma dos dois. Tá? Então, V1 é 16. Muito bem. Usando essa análise de proporcionalidade aqui, né, que a gente achou na letra A, calcule V2. V2 é 3 vezes V1. 3 vezes 16, 48 volts. Tá? Letra B. Use a regra do divisor de tensão para determinar a tensão através de R2 e compare sua resposta com a conclusão da parte C. V2 é o resistor que eu quero, vezes a tensão da fonte, dividido pela resistência total. 60 vezes 64 dividido pelo 80 dá 48. Ou seja, os resultados são exatamente o mesmo. Então eu poderia fazer pela regra do divisor de tensão ou por essa análise de proporcionalidade. Tá? Como a soma de V1 e V2 se compara com a tensão aplicada? Tensão, a queda de tensão, as quedas de tensão somadas num circuito em série tem que dar o valor da fonte, né? Então, se eu somar V1 com V2, né, V1 é 16, V2 é 48, vai dar 64. Né? Então, vai aparecer aqui no vídeo. Mas o resultado confere e bate com a tensão da fonte. Certo, pessoal? Espero que tenha sido proveitoso. Vou deixar alguns exercícios para a gente fazer também no arquivo. Tá bom? Até mais.